Férias é tempo para quê? A minha resposta para você é: férias é tempo para ler. E não somente nas férias, mas quando você tiver tempo, durante toda a sua vida, a leitura é algo essencial para cada um de nós. Você pode ler livros simples, livros complexos, pode ler uma bula ou um jornal, mas ler faz parte da nossa vida como seres humanos aqui na Terra. Ler é um elemento fundamental também na nossa fé, uma vez que nós temos as Sagradas Escrituras conosco. Hoje, nessa edição especial de férias de julho, eu estou gravando aqui, mas eu já estou de férias, já estou viajando, já estou em Israel neste momento. Eu apresento para você uma conversa muito legal que eu tive com meu amigo Reverendo Jorge Lucas, que é o cara do canal Geolê, que traz muito conteúdo sobre leitura, e nós vamos falar sobre isso: como ler, como superar as dificuldades para ler, como aproveitar a leitura para que nós possamos crescer como cristãos e como pessoas. Acompanhe essa conversa e, faz o seguinte: siga o nosso podcast no seu agregador de preferência, já marque com as estrelinhas lá nos avaliando e compartilhe essa conversa muito boa com seus amigos nas suas redes sociais. Nós queremos te oferecer esse episódio, que é um respiro de coisas boas para nós ouvirmos, coisas boas para nós pensarmos nessas férias, e na semana que vem voltamos com os nossos episódios normais. Que Deus te abençoe, fique com essa conversa que tá pra lá de bom. Jorge, você já há muitos anos produz conteúdo no YouTube relacionado à leitura. Até o seu canal é o Geolê, né? No começo eu pensava que esse fosse o seu nome quando eu me deparei lá há vários anos atrás com o seu conteúdo, e foi assim que eu te conheci. O que me fez interessar no seu canal foi as diversas abordagens que você dava sobre a questão da leitura. Desde a leitura propriamente dita, até aquelas coisas que, sabe, são quase como mania da gente, tipo você apreciar o papel, o cheiro, a gramatura, a qualidade, todas essas coisas que fazem parte dessa experiência da leitura, que não é somente você ler o preto no branco. Aliás, o branco eu também não gosto muito, eu gosto mais da página amareladinha, que pra mim eu acho que melhora na minha leitura e deixa os meus olhos mais descansados. Mas me diga, cara, de onde veio essa sua paixão, esse seu amor? Essa foi uma paixão que começou um pouco tardiamente, né? E na verdade foi com a minha conversão, né? Eu, quando era adolescente assim, eu era bem desinteressado de livros de uma forma geral, sabe? Era um tanto agitado, gostava de sair com os colegas, andar de bike, né? Às vezes, quando tava em casa, ou era conhecendo o YouTube, na época lá o YouTube começando, ou jogando joguinhos, né? Coisas assim. Livros não eram um hobby pra mim, não era algo que fazia parte da minha vida, de forma geral. Mas foi quando eu comecei a conhecer sobre a fé, e Deus usando alguns amigos próximos que me faziam questionar sobre a vida após a morte, sobre o sentido da vida, sobre o que é servir a Deus, né? Que eu fui começando a olhar para mim mesmo e perceber que eu não vivia de acordo com essa religiosidade, né? E assim, apesar de não ser evangélico, né, quando era mais novo, eu recebia um certo ensino cristão da parte de meus pais, né? Meus pais são de uma tradição católica, então eu tinha uma noção de que eu servia a Deus, mas eu comecei a perceber que isso, na verdade, para mim nem fazia sentido, sei lá. Quando me perguntavam, né, você serve a Deus? Eu achava que, sim, claro, porque eu tinha alguma crença na existência de Deus, né? Uma religião bem vazia até. E você tinha quantos anos nisso? Isso aqui eu tinha uns 17 anos, por aí. Já fim da adolescência, né? Quase, né? E isso já saindo da escola, né? No ensino médio. Então, esses questionamentos acabaram sendo algo que me incomodava bastante, sabe? Eu ficava profundamente inconformado com uma coisa que eu achava que eu tinha certeza, que eu não estava tão certo assim, desse relacionamento com Deus,
que eu achei que conhecia e não conhecia tão bem assim, né? Então, seguindo o meu processo de conversão, né, com alguns amigos se aproximando e me incentivando aí na igreja, né, e naquele contexto eu fui levado a aceitar Jesus, né? Ou seja, eu tinha que aceitar através de um apelo, todo aquele contexto evangélico, né? Que é diferente do contexto reformado que eu estou hoje, que a gente não tem essa prática do apelo no culto, né? Mas enfim. Então eu vim digamos, ter o meu processo de conversão, né? A ser de fato alguém cristão, alguém que passou a se interessar de fato em viver para Deus, em declarar isso publicamente. E então eu passei a ler a Bíblia, né? Conhecer o Deus que se revela nas Escrituras. Então, assim, se for falar assim, qual foi o primeiro livro que eu peguei assim para ler, que eu gostei, que eu me aprofundei, que eu realmente me dediquei à leitura, foi a Palavra de Deus. Né, de maneira mais específica. Isso aconteceu com o livro de Provérbios, né? Depois eu fui passando a ler os evangelhos, e aí eu me despertei para a leitura e querer entender como o ensino das escrituras se aplicavam à minha vida, né? Então, tô resumindo aqui, né, pegando alguns pontos, mas foi a partir desse interesse em conhecer a Deus, em conhecer a Bíblia, em conhecer como viver isso na prática, eu me aprofundei na leitura bíblica e também passei depois a conhecer um pouco mais da teologia, né? Mas uma coisa interessante, Paulo, só fechando essa parte, é que o meu interesse com leitura, após a leitura da Bíblia, e como é que eu vou entender, então, o contexto aqui do Sermão do Monte, ou entender o significado das parábolas, né, esse tipo de coisa, eu corri para a internet. Eu não corri para os livros. Na época eu não tinha um referencial de uma biblioteca teológica, né, ou um pastor que me emprestasse livros, eu não tinha esse contexto. Então, eu corri para a internet e li muita coisa na internet. Voltemos ao Evangelho estava começando nessa época, monegismo, né, monegismo.com, também com muito material reformado. Então eu li muita coisa desses sites e outros blogs também. Então, olha essa coisa curiosa, né? Eu comecei a ler lendo a Bíblia e posteriormente lendo online, ou lendo e-books, digamos assim, né? Só bem depois, assim, talvez uns 2 anos depois, que eu fui passar a lidar com livros propriamente dito, assim, né? De comprar livros, de pegar livro emprestado, mas foi nesse anseio de conhecer mais a Deus e de viver segundo a palavra de Deus. E parece que é assim, né? Parece que tudo é uma questão de uma experiência com Deus mesmo. Aquele encontro que você tem com Jesus Cristo gera um anseio. E o pulo que você tá me falando é muito grande. De um estado de adolescência em que você não tinha muito contato com a literatura, para um amor que você passou a cultivar com um dos livros mais difíceis de se ler, que é a Bíblia Sagrada. E eu achei muito interessante que você fala assim, eu comecei a ler por Provérbios, depois fui para os Evangelhos, e é exatamente essa linha de construção, né, esse crescendo que a gente tem desenvolvido em muitas pessoas que começam a ler a Bíblia, começar a ler pelas partes mais fáceis. Provérbios, né, é uma coletânea de ditos populares, né, e que fazem parte da sabedoria, então são coisas muito legais que têm uma aplicação muito direta na nossa vida, e os evangelhos são a história de Jesus, né, a nata de todas as coisas que você se apaixona, mas aí você acaba abrindo o seu coração e os seus horizontes para um texto muito maior e mais amplo, com muitas complexidades, e aí começou a vir o seu processo de se deparar com outros tipos de literaturas mais contextuais, mais teológicas. Esse começo que você teve já como um crente, já desenvolvendo a sua vida intelectual e a vida de leitura, é algo recomendável como um padrão ou com um passo a passo para todos os cristãos? Eu digo isso porque nós sabemos que a leitura ela é importante para a vida cristã, porque nós temos a Bíblia Sagrada, porque ela é revelação especial de Deus que nós precisamos ler. Mas muita gente fica só restrita àquela leitura religiosa, prática da Bíblia, não mergulha e não se aventura a outras experiências relacionadas ao mundo dos livros, ao conhecimento mais teológico mais profundo.
É lógico que a gente não pode estabelecer regra. Não, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro para ser crente. Mas como você vê o papel da literatura, da leitura, de uma rotina de leitura dentro de uma prática cristã, de vida cristã saudável? Uma coisa que eu ouvi algumas vezes, né? Quando eu queria, sei lá, incentivar alguém a ler um livro, emprestar um livro para alguém, ou até falar que eu estava lendo alguma coisa, às vezes eu ouvia assim, né, de certos irmãos na fé, né? Legal isso aí, mas eu não gosto de ler livros, não. Eu leio só a Bíblia mesmo, né? Eu gosto de ler só a Bíblia. E até eu ouvia isso, não com lamento ou com tristeza, mas até com certo orgulho, sabe? Não, eu leio a Bíblia, eu leio o livro de Deus. Só a Bíblia me basta. Exatamente, só a Bíblia me basta, né? Esse é o princípio por trás dessa fala. E assim, isso me incomodava bastante, porque dava a entender que essa pessoa era mais espiritual do que eu, e não por uma questão de disputa, né? Porque eu queria ser mais, não é esse o ponto. Mas porque eu tava buscando servir a Deus, né? E aí eu fui começar a refletir sobre isso. Poxa, por que as pessoas veem problema em ler livros, né? E aí, Paulo, pra mim, na verdade, faz muito sentido a busca de outros livros, porque, inclusive para nós cristãos, olhando especificamente para o propósito das Escrituras. Porque se a gente olha para o que a Bíblia diz a respeito, por exemplo, de que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? É um propósito muito alto, né? Muito sublime, muito abrangente, né? Em um nível de perfeição, né? Então, esse é o propósito das Escrituras. Só que, quando eu leio a Escritura e eu não entendo, quando eu leio, sei lá, as leis cerimoniais ali no livro de Levítico e eu não entendo aquilo, como é que isso vai me tornar perfeitamente habilitado para a boa obra? Como é que isso vai me tornar mais santo? Né? Quando eu leio a história de guerras, né, no Antigo Testamento, eu fico, poxa, muitas guerras, o povo venceu, tá, mas e daí, né? Tipo, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Eu tenho dificuldade de aplicar de acordo com esses princípios, ou seja, eu tenho dificuldade de trazer essa utilidade das Escrituras. Então, a complexidade, a densidade, né, da palavra de Deus requer de nós uma maior dedicação. Então, buscar ajuda não é algo que contradiz, digamos, o sola escritura, né? Que a escritura é palavra de Deus e suficiente, mas pelo contrário, tem tudo a ver com isso. Justamente porque a escritura é suficiente, toda ela é útil e necessária para a minha vida, eu preciso saber lidar com as partes mais difíceis e muitas vezes para isso eu recorro a um pastor que já fez essa explicação, a um pregador que já estudou e se debruçou ali, a teólogos do passado que escreveram literaturas, né? E bons livros cristãos e comentários bíblicos e tudo mais. Então, eu penso que tem esse valor no sentido de entender a profundidade das Escrituras e aplicar isso a nossas vidas, né? Então, esse era o meu grande anseio, foi isso que me moveu e é isso que me move até hoje no estudo de livros teológicos, de comentários bíblicos, de entender as Escrituras aplicando isso à minha vida. Agora, dentro da sua pergunta, né, você colocou assim, até que ponto isso é fundamental para o cristão, mais ou menos assim, né, você colocou. Porque, assim, eu também não quero, e aí a gente tem que ter certos cuidados, né, porque existem contextos bem abrangentes e convém a gente saber em cada pessoa, né. Mas existem pessoas que realmente têm muita dificuldade com livros, né. Diferente desses exemplos que eu citei, às vezes a pessoa fala que lê só a Bíblia, mas quando você vai acompanhar de perto, até a própria Bíblia ela não lê tão bem assim, né. Às vezes é uma prática quase um ritual de leitura por entender a importância da palavra de Deus, mas é aquela leitura
truncada, de ficar catando as palavras, você percebe, poxa, essa pessoa não tá pegando a essência do texto, né? E outra coisa, o problema de não conseguir ler ou ter dificuldade de ler não é essencialmente um problema espiritual. Pode até ser, mas é um problema relacionado com, se a gente for ser bem sincero, o nível de instrução que a gente recebe de forma geral na educação no nosso país não é um nível em que se incentiva a leitura. Isso é algo que sempre é teoria, mas na minha época quase que inexistia. Hoje melhorou muita coisa, pra gente ser bem sincero, mas também não é aquela Brastemp que nos compare aos países desenvolvidos, onde todo mundo lê 50, 60 livros por ano. Também tem, né? E eu fiquei bastante abismado com isso quando eu comecei a vida pastoral mesmo. E existem casos de pessoas que, por causa de limitações na própria saúde, não conseguem ler, né? Então são situações em que a pessoa pode até ter a boa vontade para ler, mas ela não consegue, ela tem que contornar de alguma forma. Então não é só um problema espiritual, não é só um problema assim de desleixo ou de negligência, né? Existem muitos outros fatores que podem fazer com que a gente não tenha um prazer que a gente gostaria de ter na experiência da leitura, né? Exatamente. A gente que está num contexto de pastoreio, de igreja, né? A gente percebe isso com certa facilidade quando a gente, por exemplo, em um momento de leitura bíblica, a gente pede a participação dos irmãos, né? Fulano, lê essa passagem pra gente, ou então cada um lê um versículo. Aí alguns conseguem ler com facilidade e tem outros que você percebe, poxa, será que essa pessoa entendeu o que esse versículo fala, né? Porque é uma leitura com muita dificuldade, né? Então, isso precisa ser considerado, né? Eu acho que não seria justo chegar para uma pessoa com essa limitação, né? Por uma questão educacional, por uma questão de formação, chegar lá, você precisa ler esse livro de teologia, senão você não ama a Deus de verdade, né? Eu acho que não seria justo, né, com essa pessoa. Mas nós precisamos chegar a um entendimento, né, de que é importante a leitura de livros cristãos para esse crescimento espiritual. No caso de uma pessoa que tem essa dificuldade, que tem essa limitação, ela vai depender de outras pessoas para um discipulado, para um acompanhamento, mas pessoas que vão se capacitar com os livros, né? Seja o pastor, seja ali um outro líder, né? Um líder de jovens ou um cristão mais maduro na fé que, de alguma forma, veio a se valer de bons livros para estar mais capacitado para ensinar a esses irmãos, né? Então, se não diretamente, né, pelo menos indiretamente, os livros estão presentes aí na formação e na maturidade cristã, né, da igreja como um todo. Como que a gente faz essa ponte, então? Ou como que foi pra você e como você vislumbra isso como experiência na sua vida, que pode ser inspiração para as pessoas e para os nossos ouvintes aqui? Você começou pelo prazer na escritura, no texto bíblico, mas hoje você é um leitor voraz, né? Você é um leitor aí que até incentiva a gente a ler para muito além daquilo que é o nosso métier teológico. Como que foi essa transição? Que eu creio que, se você tem uma paixão para ler a Bíblia, que já é um texto difícil, você pular para outros gêneros e outras classes de leitura não seja tão complicado. Como que foi isso para você? Os gêneros, vamos dizer assim, romance, literatura, né, ficção científica, como que você pulou da Bíblia, e a Bíblia, como que ela, vamos dizer assim, funcionou como um trampolim para outras experiências literárias? Tem muito a ver com a influência que eu tive a partir da internet, né? Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, de gostar de acompanhar, assim, meio nerd, né? De acompanhar novidade, de acompanhar entretenimento online, coisas assim. Então, quando eu comecei a me interessar pelos livros, eu comecei a buscar na internet canais no YouTube, por exemplo, que falassem de livros, né? E aí foi a partir dessas influências que eu comecei digamos, a conhecer outras literaturas, né? Outros tipos de leitura. É bem de influência mesmo, né? Eu fui influenciado, assim, por esses canais, né? E esses outros leitores. Mas isso é interessante porque tem a ver com uma experiência diferente, né? Algo que me marcava e que eu via, né,
em outras pessoas falando desses livros é quanto a uma experiência que levava a pessoa a refletir sobre sua vida, refletir sobre relacionamentos, levava a pessoa a se emocionar com histórias simples ou divertidas. Eu falava, poxa, que legal isso. Também provém de Deus, né? Deus se agrada que a gente experimente essas coisas. E assim, e isso eu falando a partir de uma percepção, sem nenhuma, digamos, leitura a respeito dos efeitos da literatura, sem nenhuma leitura acadêmica, assim, sabe? Hoje já tenho um pouco mais de noção disso, mas não era o que acontecia comigo quando eu comecei a buscar esses outros livros, né? Até hoje, mais cedo, eu estava conversando com uma irmã na igreja e ela estava falando para mim de um livro do Tolstói, né? Aí eu falei, poxa, eu conheço pouco do Tolstói, mas eu li um livro que foi Uma Confissão, né? Que, na verdade, é bem um relato pessoal dele, né? Mas foi um livro que me marcou muito quanto à história dele e à experiência dele quanto a ser um literata, né? Quanto à sua questão de fé também, tem um tanto disso. E algumas histórias, assim, marcantes de como ele se percebia em relação ao sentido da vida, né? Então, foi uma experiência de leitura que me fez pensar, poxa, eu preciso conhecer mais desse autor, né? Um outro livro também, e aí bem diferente desses, né? Foi o livro das Crônicas de Olan, né? Que eu conheci também acompanhando na internet algumas pessoas e muita gente indicando ele. Eu falei, por que tá todo mundo indicando esse livro? É um livro, e assim, que gente é essa que eu tô falando, né? Eram pastores, eram teólogos, era gente, né, da teologia. Por que esse povo tá falando desse livro de literatura? Aí, bem depois que eu fui descobrir que, na verdade, as Crônicas de Olan foram escritas pelo reverendo Leandro Lima, né, que é um pastor presbiteriano, eu não sabia à época. E o livro não é um livro de teologia, né, mas é um livro de literatura fantástico. E quando eu fui ler o livro, aquilo realmente era empolgante para mim, no sentido de que eu ia acompanhando aquela história, aquelas reviravoltas, né? Aquele mundo mágico, e aquilo ia me cativando, e ao mesmo tempo eu ia percebendo também como o reverendo Leandro, né? Ele ia colocando no livro elementos cristãos ali, né? Seja na forma que a história seguia, ou seja nos diálogos, né? Então, tem a ver com, na verdade, a mesma ideia, Paulo, daquilo que estava no começo, que é assim, o sentido do cristianismo, né? Isso é a mesma coisa que estava me levando a outras leituras, no sentido de que eu estava vendo aquele princípio cristão a respeito da soberania de Deus, por exemplo, ou a respeito de perdão, né? Sendo aplicado em uma história específica, que não era uma história real, mas era uma história que tem a ver com a realidade, digamos assim, né? Então, isso acaba abrindo as nossas mentes, né? Mas, assim, nessa parte de literatura, eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, não caminhei tanto assim, mas é uma experiência interessante e recomendo, né? Já parto para fazer um link aqui com a recomendação, né? Tem um artigo do reverendo Emílio, né? Ele que é um autor de vários livros de ficção, que Ficção é Bom para o Pastor. É um artigo que ele foi publicado primeiramente naquela obra maior Corandeu, que é vários artigos em homenagem ao reverendo Vadislau, né? Mas depois o próprio portal Monergismo, né, o site Monergismo, disponibilizou ele separado. Então, se você pesquisar, você vai ver o parecer, né, do reverendo Emílio e da importância da leitura de ficção. E ali ele fala de pastor, mas serve para o cristão de uma forma geral, né, em relação à aplicação da palavra de Deus, em relação a perceber certos ensinamentos de uma perspectiva diferente. Enfim, ele traz lá essas aplicações. Então, isso é muito legal. A minha experiência foi muito diferente da sua, no quesito de literatura, vamos dizer assim, extra-teológica, né? Principalmente, vamos dizer assim, romance e literatura assim mais normal. Eu nunca gostei de ler. E o que o meu pai fez foi me obrigar a ler, né? Mas o que poderia ter surtido como efeito negativo, para mim acabou sendo bom, porque o meu pai lia bastante.
e o meu pai começou a jogar os livros que ele lia pra mim ler. Então, e não era coisa teológica não, era coisa assim, era romance secular mesmo, autores como Sidney Sheldon, por exemplo, né, que tinha livros pequenos, e no contexto já da adolescência eu lia Pedro Bandeira, a série dos caras, né, aquela literatura bem legalzinha, sabe, e aquilo começou a cativar o meu coração para esse tipo de leitura, mas a minha preferência nunca foi partir para essas literaturas de livre e espontânea vontade, né? A última experiência com esse tipo de literatura, você tá muito envolvido, porque a gente meio que combinou a leitura desse livro aqui, ó, do Graça Infinita, né? Aí eu li assim, Graça Infinita deve ser um livro teológico, né? Aí eu vi Companhia das Letras, não deve ser teológico. Aí você vê o David Foster Wallace, não é nada teológico. E eu peguei o livro, comecei a ler, mas é um livro meio complicado para ler, não tive tanta paciência. E eu acho que essa também foi a mesma experiência que você, outras pessoas do grupo que a gente participava, tiveram, né? Então, a literatura, vamos dizer assim, desses de romance, desses de ficção, serve muito para aquele momento de descontração, sabe? A gente tá tão imerso em literatura que força muito a nossa cabeça, literatura densa, teológica, artigos acadêmicos, que naquele momento de descansar você quer aquela literatura bem light, bem básica, aquela coleção de um ano de histórias com o Emílio Garófalo era muito bom, porque você lia numa tacada, você pensava, você sentia o cheiro da esfirra, né, das historinhas dele, mas esses livros mais densos, cara, pra mim ainda é muito difícil pra ler, né, eu penei pra ler trilogias mais longas, por exemplo, Senhor dos Anéis, não era um tipo de livro que eu lia com muita facilidade. Eu lia de forma mais lenta. Crônicas de Nárnia até que não tive muito problema, mas esses livros, sabe? Que evocam um mundo que você precisa lembrar de muitas coisas. E talvez esse seja um ponto de dificuldade também na leitura, porque dependendo da obra e da extensão, você tem que ir acumulando na sua cabeça muita informação para que lá na frente você consiga fazer as conexões certas. Aí tá a minha pergunta, como que você faz essas conexões? Acho que depende de cada livro, né? Depende de cada livro. No caso, você deu um exemplo ótimo aí, né? Dos livros do Emílio. Os livros do Emílio são ótimos para pessoas como eu, que tem um pouco mais de dificuldade. E eu recomendaria muito para pessoas que estão começando também. Porque são histórias curtas. Ainda que você precise colher informações, não são tantas informações assim, né? Então, é possível você ler, né? E chegar ao final, você não perdeu essas coisas, né? Você ainda tá ali com aquilo fresquinho na mente, né? Mas assim, Paulo, quando se pensa, né, em um livro maior, às vezes tem livro que você vai precisar realmente colher essas informações, né? Tem gente que lê com um caderno ao lado, né? E realmente faz até, às vezes, a árvore genealógica dos personagens ali, né? Você faz isso? Eu não. Mas eu sei que tem gente que faz. Eu pensei em fazer isso quando eu comecei a ler Duna. Falei, eu vou me perder em todas as casas, em todas as famílias. Eu preciso anotar em algum lugar isso daí. Aí, Paulo, essa é uma dificuldade que eu tenho também. Porque, às vezes, de saber lidar, né, com quais informações são importantes ou quais são só contextuais ali, né, só para enfeitar, enfim. Mas o que convém fazer, né, aí dependendo do propósito mesmo da leitura. E aqui eu tô me recordando dos princípios do Mortimer Adler, né? Ele tem aquele livro, o Como Ler Livros, que é um livro de referência, né, para quem quer se aperfeiçoar na arte da leitura, né? O nome também que esse livro tinha anteriormente, né? A Arte da Leitura. E lá naquele livro, ele fala sobre uma experiência de releitura, né? De você ler uma primeira vez e ler uma segunda vez com aquilo mais aperfeiçoado. Então, talvez, alguns livros você precise realmente baixar um pouco as expectativas, não sobre o livro, mas sobre você. Tipo assim, você vai ler, mas de fato você não vai pegar tudo, né? Então você vai lendo, se envolve e tal, e curta a história, né? Quando ele comenta lá no Como Ler Livros sobre a leitura
analítica, né, que é a leitura que é mais minuciosa, mais atenta e tudo mais, tem uma parte que ele vai tratar sobre gêneros literários. E ao comentar sobre leitura de ficção ou de literatura, um princípio que me marcou muito, assim, né, eu não esqueço disso, é que ele fala de se entregar, né? Se entregue. A literatura, ela não é feita para você avaliar, por exemplo, você ficar preso aos detalhes de aquilo ser certo ou errado, daquilo ser verdade ou não, mas quanto à experiência, se aquilo foi bom ou se foi ruim. Então, a forma que você lida é diferente, né? E aí, fazendo uma leitura em um primeiro momento, talvez chegando ao final você pensa, uau, né, pá, de explodir a cabeça, mas talvez você pensa, poxa, foi uma experiência boa, mas eu sinto que deixei muita coisa para trás, né? Às vezes tem esse tipo de sensação. E tudo bem, porque bons livros merecem ser relidos, né? E aí, na segunda leitura, você já vai com um olhar um pouco mais atento ali, né? Porque você já sabe o decorrer, mas ainda é uma experiência proveitosa, né? De uma releitura. Então, tem essas duas questões, né? Uma leitura mais, talvez em um primeiro momento, mais despretensiosa, né? E também em um segundo momento já tentando encaixar as peças mesmo, observar mais os detalhes, né? Só que tem uma terceira coisa ainda, Paulo, eu acho que é importante, eu estava até vendo esses dias sobre isso, falando com o pessoal do clube de leitura, né? Que eu tenho feito que a gente faz parte. Nem todo livro, às vezes, a gente consegue extrair realmente o máximo dele, né? E aqui eu tô falando não só de literatura, mas de teologia também, de livros em geral. Alguns livros são realmente difíceis. E tem uma frase do John Piper, que ele fala no seu livro Uma Vida Voltada para Deus, que é uma coletânea de devocionais, e lá no prefácio ele tem uma fala que ele diz assim: livros não mudam pessoas, parágrafos sim, às vezes sentenças. Ele diz essa frase, né? E esse, assim, ele tá falando sobre a importância de trechos, né, de frases, mas esse foi um princípio que me ajudou muito a equilibrar as minhas expectativas em relação a livros, né? Porque às vezes você não consegue extrair o todo do que é mais de tudo que pode se aproveitar de um livro, mas tem um parágrafo, tem um trecho ali que foi tão marcante para a sua vida, que marcou o seu entendimento, que foi transformador para você, que aquele trecho valeu a obra, sabe? Valeu a experiência. Então, eu acho que tem esse ponto também, sabe? Da gente valorizar o caminho, né? Valorizar a caminhada e não somente valorizar o resultado lá na frente, né? Então tem essas perspectivas. Eu tenho uma prática de leitura que é mais ou menos assim. Eu preciso fazer uma avaliação. Esse livro vale a pena eu dar uma chance pra ele ou não vale? Então eu leio a sinopse, eu leio os primeiros capítulos e tem vezes que você pensa assim: esse livro é ruim, não vou voltar a ler ele. Você joga ele num canto da estante. Mas em muitos casos eu me peguei pensando assim: eu não tenho maturidade pra ler isso agora. Ou não tô com humor pra ler isso agora. Ou eu preciso de mais calma pra ler isso e não é agora. E eu deixo lá jogado numa outra parte da estante, passa algum tempo, passa as estações e você vê aquele livro, aquele livro. Aí você pega pra ler e aquilo que você sentiu uma dificuldade muito grande há 5 anos atrás, de repente parece que destravou alguma coisa na sua jornada até aqui, você começa a ler com tanto prazer, tantos livros teológicos que aconteceu isso, tantos livros de ficção científica ou de contos que aconteceu isso, e às vezes eu penso assim, o problema não tá no livro muitas vezes, mas é como que nós estamos naquele momento para ler aquele livro e se a gente tem essa sensibilidade para saber que não é agora. Eu não tô competindo com ninguém, eu não preciso ler aquele livro naquele momento, eu tenho que dar um tempo para mim, porque o livro vai estar lá, e para alguma utilidade
ele vai ter. Então eu gosto de falar isso, né? Vamos dar mais uma chance, mas não agora. Chance pra depois, porque a gente tem muita coisa pra ler. Então aquilo que tá atrapalhando o seu caminho, você tem que descartar logo pra a fila poder andar. A gente tá no meio também, assim, da internet, né, divulgando materiais e tal. Às vezes algumas pessoas levadas por essas divulgações, né, acabam indo, né, na leitura de certos livros e nem sempre o livro, digamos, é adequado para aquele perfil de pessoa, né? E justamente, como você bem colocou, às vezes o problema não é a pessoa, né? Assim, o problema não é o livro e não é a pessoa no sentido de que algo é errado, né? Só não tá pronto ainda, só não é o momento ainda, né? E tudo bem. Eu acho que a gente tem que ter... E tudo bem, né? Você tem que ter essa coisa. Não, tudo bem. Exato. Bem. Eu acho que esse é o ponto que falta. As pessoas às vezes colocam um peso muito grande sobre si. Eu preciso, né? Aí eu vou pegar pra ler assim mesmo. Aí ler, não entende nada, mas li. Eu acho que a gente pode ter mais leveza, né? E tem aquelas pessoas que falam assim, não, porque para ser um verdadeiro intelectual, você tem que ler 50 livros por ano, 60 livros por ano, né? E você acaba gerando um certo tipo de pressão para que você tenha que fazer isso. Se você não faz isso, você fica frustrado, você não se considera intelectual, como se considerar intelectual fosse grande coisa. Mas, sabe, e isso é coisa gerada até pelo mundo da internet, né? Que nos impõe certos tipos de estereótipos e de padrões que, na verdade, varia de pessoa para pessoa, né? Muito pessoal a experiência da leitura, né? Uma pessoa que vê uma indicação de uma pessoa que é pastor, uma pessoa que tá fazendo um mestrado, que é um acadêmico e tá indicando um livro, né? Às vezes a experiência da pessoa em lidar com aquele livro é muito próprio, mas aquele que está assistindo, né, ou recebendo a indicação, talvez não seja tão próprio assim, né? E convém avaliar, né, onde se encaixa aí a indicação, né? Ô Jorge, você tem um canal que é o Geolê, né, na internet. Os nossos ouvintes podem procurar porque tem muito material bom lá. Tem até a crítica do meu livro Grego Diário lá. É verdade. Que eu vi aquela crítica, eu falei assim, eu vou fazer um react. Não, mas não vou fazer react não, porque... Para que eu vou fazer react para concordar, né? Se tivesse muita coisa para discordar, até faria. Né? Tem lá o react muito honesto, eu gostei. A honestidade é algo muito bom. Pode fazer, até pro pessoal saber se você... Oxi, o que o Paulo On pensou do que o Jalê falou, hein? Eu, como autor, quero que meu livro venda muito, né? Então eu vou falar assim, não, pode ler, vai com tranquilidade. Outras pessoas, os críticos, aí é papel dos críticos, tem que falar, não, esse livro é para essa necessidade, é pra esse tipo de pessoa. Não sou eu que farei isso, né? Mas você tem canal, você tem muito conteúdo relacionado a dicas para você ler melhor. Vamos pensar, já que o nosso assunto é ler, quais seriam os 3 livros mais importantes pra gente poder aprender a ler ou a gostar de ler? Você tem isso de cabeça? Olha, eu fiz isso recentemente, uma listinha de 3 livros importantes para ler, né? Alguns eu já tenho falado tanto que talvez seja até um pouco manjado, digamos assim. As pessoas já estão acostumadas. Ah, não, mas para os nossos ouvintes não é nada manjado, não. Tudo então, é novidade aqui. Olha, tem um livro que eu amo demais quando se refere à leitura, que é o livro Lit, do Tony Henk, um guia cristão para a leitura de livros. Esse livro, assim, no que se refere a esse assunto que a gente está tratando, né? Contexto cristão, a importância de leitura, a importância dos livros, para mim ele é único. Não único no sentido de que não existam outros, existem, mas igual ele não tem, sabe? Ele é realmente um livro muito bom. Isso, e só para os nossos ouvintes, o nome do livro é esse mesmo, L-I-T, Lit. Isso, Lit, né? É uma publicação da editora Concílio, né? E esse livro, ele é dividido em 2 partes, né? Ele tem um propósito de falar de uma teologia da leitura e também de falar sobre métodos de leitura, né, de como aprofundar na leitura e saber lidar com os livros, e isso de uma maneira sempre na perspectiva cristã, o que é muito interessante, né, porque existem livros que falam sobre como você se organizar, como você aproveitar melhor os livros, por que fazer essas coisas, só que esse livro especificamente
ele lida com essa perspectiva cristã, né? Então, ele é um livro que foi assim muito, muito marcante para mim, no sentido de pensar que realmente leitura é coisa séria, né? Leitura é coisa séria, leitura é algo que faz parte do que nós somos como cristãos, vale a pena se dedicar a isso. Existe princípios da palavra de Deus que nos orientam na leitura de ficção, na leitura de livros não cristãos, né? Ele lida com essa questão de leituras ficcional também. E, inclusive, ele dá orientações sobre compra de livros e organizar categorias de livros, né? Então, em algum sentido, ele é até bem, como é que eu posso dizer, bem específico, né? Então, ele é um livro muito bom nesse sentido. Um outro livro, eu acabei já mencionando aqui, né? Que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Esse é um livro um pouco maior, e eu recomendaria esse livro para quem, digamos assim, já é uma pessoa que gosta de ler livros, né? Mas é uma pessoa que quer se aperfeiçoar na leitura. Ou talvez é uma pessoa que entende a importância dos livros, mas não sabe bem por onde ir, né? Então ele é um livro um pouco mais técnico, o objetivo dele é ser uma espécie de manual, né? Então ele vai orientar sobre... Tem uma primeira parte introdutória sobre a importância da leitura. Depois ele vai falar a respeito da relação do leitor com o livro, que é uma espécie de relação entre um aluno e professor, e aí ele orienta sobre como você pode fazer perguntas e esperar respostas do livro, tem algumas coisas nesse sentido, e depois entra numa parte um pouco mais de aprofundamento, isso que você comentou, né, Paulo, de folhear o livro, de fazer uma leitura inspecional, né, que ele chama lá, de você ler o sumário, ler as primeiras partes, ler a contracapa, e aí você tem uma noção prévia, antes de começar a leitura, sobre do que aquele livro se trata, né. Então, o Mortimer Adler ensina isso passo a passo, ele é muito didático, não é um livro difícil, mas é tanta informação que pode ser um pouco pesado se você realmente não tiver disposto a se aprofundar, né? Uma terceira indicação esse só tem em e-book, né? Que é uma publicação da Eden Publicações. Tem e-book que se chama Você Lê Bons Livros? O livro é uma pergunta. Você lê bons livros? Do Sinclair Ferguson. É um livro curtinho, dá para ler em uma sentada também, né? Mas o objetivo do Sinclair Ferguson aqui, nesse livro, é falar sobre como Deus nos deu bons livros. Ele se baseia muito no texto que Paulo fala aos Efésios, né, que Jesus deu dons à igreja, que nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e isso de uma maneira geral para toda a igreja. Então, se nós temos ao longo da história da igreja pastores que foram edificantes para a igreja, não foi edificante somente para o seu contexto, mas edificante para nós hoje. Um Charles Spurgeon, né, a gente pode ler hoje e fazer uso dele, ou seja, é dado para nós, né, o ensino dele, os dons espirituais. Nesse livro, o Sinclair Ferguson desenvolve essa ideia, né, a partir desse texto, e o que ele quer fazer, né, é nos incentivar a aproveitar bons livros cristãos, né? Então, ler boa teologia, conhecer da história da igreja, conhecer mais sobre a escritura, o entendimento da escritura aplicado em nossas vidas, aprender sobre o ensino bíblico, a dinâmica de funcionamento de igreja. Então, é um livro curtinho, mas na verdade o propósito dele é até bem abrangente, né? Mas é muito bom. Você lê bons livros? De Sinclair Ferguson. Disponível apenas em e-book, né? Isso, esse último apenas em e-book, exatamente. Falando em e-book, qual é a sua avaliação e os usos que você dá para livro físico e livro digital? Você tem muita coisa, né? Você tem uma coleção incontável das gerações de Kindle aí. Como que o Kindle revoluciona a sua vida? Rapaz, o Kindle, eu uso o Kindle há bastante tempo, Paulo. Eu uso o Kindle antes de ter o canal, né? Então, ano que vem, né, em 2024, o meu canal tá fazendo 10 anos, né? 10 anos produzindo vídeo pra internet aí. É uma data importante. Quando você chegou só era mato, então. Exatamente. E eu tenho Kindle desde um pouco antes disso, né? Do início da Amazon no Brasil, eu já garanti
o meu Kindle. Mas assim, é como eu falei contigo, né? Eu comecei a ler livros, né? Ler teologia através dos e-books, né? Então o que eu fazia? Eu baixava lá do Monergismo, do Voltemos ao Evangelho, né? De outros blogs e imprimia, né? E ficava um monte de encadernados, né? De grampeados lá. Eu tenho muita coisa. Até hoje eu tenho umas caixas aqui. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso para contar essa história, mas tem muita coisa encaixotada aqui de livro de apostila antiga, né? Então, o Kindle, né, que é o dispositivo de leitura digital da Amazon, né, de ler livros digitais, ele veio para facilitar esse processo, né? Assim, o uso era bem pragmático mesmo, tipo assim, não, ao invés de ficar gastando dinheiro imprimindo, eu jogo nesse aparelhinho aqui, porque o Kindle ele tem essa experiência de tela diferente, né, que é mais agradável aos olhos, né? Diferente de uma tela de um tablet, de um celular. É um papel digital, né? É uma impressão em papel de forma digital. Exatamente. Então um objetivo era assim, economizar, né? E praticidade também, né? Ter tudo ali em um dispositivo tão fino, tão pequeno. E aí você perguntou de usos, né? Como é que é a diferença de usos? Assim, isso pode variar bastante, sabe? Graças a Deus, hoje a gente tem um contexto em que muitas editoras já têm valorizado mais os livros digitais. A gente vê livros muito acessíveis, né? Livros baratinhos, aí por volta dos R$10, R$11, né? Acho que o seu livro esses dias estava 11 e pouco, né? E Deus falou na língua dos homens. O Kindle. Isso, em e-book. E tá rolando o Amazon Prime Day, né? Que tá rolando aí esses dias. O meu livro físico tá R$30 e já chegou a 25. Ano passado já vendeu a 25. Então, quando chega nesses preços, né? Às vezes eu aproveito para comprar os dois formatos, porque você pensa, 30 no físico mais 10 no digital, R$40 ter o mesmo livro nos dois formatos é bom demais, né? E qual é a vantagem de cada formato? O digital eu leio em qualquer lugar, né? Tem essa portabilidade, né? Você vai na rua, vai fazer algum tipo de pagamento, né, em lotérica, ou vai na padaria, você vai ficar na fila, você tá com o Kindle ali, você aproveita a leitura. O livro físico... Não, você lê no celular. Você lê também no celular, porque o Kindle tem aplicativo. Isso, dá pra ler no celular também, exatamente. Mas eu penso que o livro físico, ele ainda tem o seu lugar, né? Não sou daqueles assim, acabou pro livro físico, agora é tudo digital e tal. Inclusive, já pensei, assim, abrir mão de alguns livros físicos pra ter somente digital. Me arrependi. Tô tendo que comprar alguns livros de volta. Porque o livro físico... inclusive eu comentei recentemente, Paulo, sobre o livro Providência, do John Piper, né? Que eu li ele recentemente. É um livro de 860 páginas, um livro enorme. Só que eu acho que falar da experiência desse livro, acho que ajuda até a ilustrar o que eu penso do lugar dos livros físicos. O John Piper, ele faz muita referência a capítulos anteriores. Você falou de personagens, né? Mas às vezes termos também, às vezes ideias do que ele já desenvolveu. E aí o folhear vai e volta era muito frequente na minha leitura desse livro. E o livro digital dá para fazer isso? Até dá. Mas no livro físico é muito melhor, porque você pode colocar ali, por exemplo, um marcador, um post-it, uma flag, né? Você vê ali a página, e voltou. No livro digital, você encontra um pouco mais de dificuldade, tem que abrir o menu, vai lá, volta. Não é tão fluido assim esse passar de uma ponta para outra, né? Então, eu penso que para pesquisa, para certos tipos de livro, o livro físico, ele ainda é preferível, né? Mas a portabilidade do digital é muito interessante também. E o preço, né? Que é isso que a gente estava comentando também. Uma das coisas assim que pra nós que vivemos aqui no Brasil a gente sempre reclama é que os nossos livros eles são caros, né? Tem vários aspectos que compõem o preço de um livro, mas assim, eu gosto muito de livro físico, tenho relativamente pouco contato com livro digital, mas uma coisa que me dá orgulho, né, nos nossos livros físicos, na verdade em todo tipo de processo gráfico de livros no Brasil, é que os nossos livros são muito mais bonitos, são muito mais duráveis do que os livros, os originais publicados nos Estados Unidos ou na Inglaterra,
Imbativelmente, os nossos podem até ser mais caros, mas duram mais, são mais bonitos, são mais agradáveis e vale a pena de ter a experiência de algo físico lá na sua estante, né? Pra te dar um alento espiritual. Você olha pro livro, o livro olha pra você, você sabe que aquilo tá lá. E quando eu descobri isso, eu confesso que eu fiquei surpreso, viu? Eu não esperava que... porque de fato... A gente menospreza muito as nossas produções, né? Mas em aspecto de produção gráfica, a gente é vanguarda. Não, realmente, isso é muito bom. E tem isso, né? A experiência sensorial, né? Pensar no peso, no cheiro, na textura, né? Eu tenho aqui uma edição antiga do Estudos no Sermão do Monte, do Martyn Lloyd-Jones, né? Uhum. A Fiel até já lançou uma edição nova, edição comemorativa, inclusive, de comemoração aniversário da editora Fiel, mas a minha antiga eu não abri mão, porque foi ali, foi um dos primeiros livros, assim, grandes que eu li inteiro, sabe? Então, assim, eu passei muito tempo com aquele livro. Tem ali as minhas anotações, né? De um neófito. Você tem a imagem visual, né? A memória visual. Você sabe onde certa coisa tá localizada na página. E esse valor afetivo, isso importa, né? O livro digital, ele pode até ter um pouco disso, mas nunca vai transmitir o mesmo impacto, né? De ter toda essa experiência em um livro físico. Então, o livro físico certamente é muito, muito importante. Ô Jorge, diz o apóstolo Paulo que o fruto do Espírito começa com amor e termina em domínio próprio. E quando a gente fala de domínio próprio também atinge as nossas faculdades de liquidez, né? Opa. Ou seja, o quanto nós podemos pagar ou não pelas coisas, porque afinal, livro é dinheiro e livro é um tipo de investimento que você tem que fazer, mas obedecendo certos tipos de critério. Tem semanas de promoção, tem Black Friday, tem Amazon Prime Day, tem um monte de coisa que realmente jogam os preços muito lá embaixo, e aí o pessoal fica naquela, sabe, assanhado pra comprar um monte de coisa. E mesmo não estando nessas semanas, tem gente que compra só por comprar, pelo prazer simplesmente de ter, e muitos acabam fazendo com que a experiência de você receber o livro acabe com as finanças, né? Ou seja, o livro acaba sendo um tiro no pé. A gente pensa que isso não existe, mas eu já vi muita gente estourar limite de cartão por não saber se conter pra comprar livro. Aí a internet também é o grande culpado. Eu sou culpado, você é culpado. A gente fica mostrando os nossos recebidos, né? Aí, não, eu recebi da editora tal, né? Da editora Vida Nova, tal. Eu só não recebi da editora Fiel. E se eles ouvirem, eles podem mandar pra mim também, que eu faço o merchan deles. Aí todo mundo vê essas coisas assim e fala, não, eu vou comprar porque o Geolê tá indicando, o Paulo tá indicando, e você acaba comprando um monte de coisa que vai pagar caro, porque livro é caro, você não vai ler, vai ocupar espaço na sua casa. E aí, como que nós trabalhamos com esse aspecto do domínio próprio, da temperança na hora de comprar livro? Eu sei que eu tô perguntando pra pessoa errada, porque você também é uma pessoa que é apaixonada por livros como eu. Às vezes eu tenho que comprar livro escondido da minha mulher, porque a minha mulher vai ver a Amazon chegar e vai falar assim, de novo livro? Compre e-book. Às vezes eu faço isso, até porque é mais barato. E aí, como que a gente lida com tudo isso? Rapaz, Paulo, tava lembrando, né, de uma vez que eu fui num evento, numa conferência, e assim, eu tava bem no início do canal, né, e conhecendo livros novos e tal. Então, assim, eu tinha muita motivação para comprar novos livros. Era o meu interesse pessoal de conhecer, mas eu também tinha interesse de estar apresentando, né, novidade no canal e tal. Aí eu lembro de ir numa conferência e falar, poxa, esse livro tá barato, eu vou levar. Ah, mas tem esse lançamento aqui do Michael Orton. Ah, eu vou levar. Nossa, esse livro de acaso tá esse preço. Eu vou levar. Rapaz, eu levei pra casa uma caixa de livros e eu fiz um vídeo pro canal dos livros que eu peguei nessa conferência. Foram 65 livros. Meu Deus! De uma vez. Não, eu perguntei pra pessoa errada, então. Então é isso. Compre bastante. Não, peraí. Mas, cara, eu olho pra isso, olho atrás, né? Eu dou risada, assim, porque era muito por, sei lá, só por curiosidade, por impulso, enfim, realmente não tinha um nexo ali, né? Mas, assim, eu penso, Paulo, que, de fato, né, existem essas promoções e oportunidades, né, que a gente tem que vale a pena a gente aproveitar, né? Eu acho que a gente também não pode,
digamos, ignorar, né, essa realidade que às vezes o livro tá caro e quando entra uma promoção é importante fazer um esforço para garantir aquele livro que é importante, né? Uma outra coisa que eu ouvi falar também há não muito tempo, alguém falando assim, pra que comprar tanto livro se você nem leu tudo que você tem ainda, né? Mas isso na verdade, qualquer pessoa que tem uma biblioteca, né, tem aí sua coleção de livros em casa, não lê os seus livros todos, né? Qualquer pessoa você vai ver lá, você pode perguntar, você já leu todos esses aqui, né? Quem pergunta isso não entende o que é ter uma biblioteca pessoal, né? É verdade. A biblioteca, você precisa ter vários livros, inclusive precisa ter livros que você não leu para ler posteriormente, mas tem também casos de livros de consulta, né? Livros que você, ainda que você não esteja usando no momento, mas quando você precisar, você já precisa ter ele ali, né? Sim. Não. Uma coisa que aconteceu bastante comigo é que eu tive que comprar livro só para fazer uma nota de rodapé em um artigo. Pra você ver. Porque não tinha disponível em PDF, nem em e-book. Você tem que comprar pra você fazer aquela referência correta. Não é pra você ler o livro todo. O livro tá jogado aqui do meu lado. Mas pra você ser fiel a um outro propósito, aquele livro é importante. Exato, tem propósitos diferentes. Eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Mas assim, uma coisa que eu tenho pensado também, Paulo, e aí é uma luta contra nossos impulsos mesmo, né? Porque a gente quer ter todos, né? Diversos lançamentos, novidades, a gente quer correr atrás e a curiosidade também às vezes desperta, né? Mas assim, convém avaliar a nossa limitação, né? Quanto a pessoa precisaria ter para garantir todos os lançamentos de todas as editoras. Vamos colocar só as editoras cristãs, né? Só vamos limitar aí o campo. Todas as editoras cristãs, né, com os seus lançamentos. Às vezes você não é nem questão de dinheiro e nem só questão de tempo. Às vezes você não tem espaço na sua casa para colocar todos esses livros, né? Eu mesmo tô tendo dificuldade com espaço aqui. Mas, então a gente tem limitação de tempo, a gente não tem tempo para ler todos os livros, a gente tem limitação de dinheiro, a gente não tem todo o dinheiro do mundo, né? A gente tem limitação de espaço e creia, né? Quem tá começando a montar sua biblioteca aí, acredite, uma hora isso vai ter problema, né? Você vai colocando aí na sua estante, no seu guarda-roupa, uma hora não vai caber mais, né? Então, precisa ser levado em conta essas limitações, né? Eu penso que uma coisa importante em relação a essa escolha de livros é pensar naquilo que é prioridade, né? Se, por exemplo, hoje eu estou em um contexto de estar fazendo mestrado, né? Tem alguns livros específicos que eu preciso comprar, que eu preciso ler, então assim, esses não são nem negociáveis, né? Já estão dentro do pacote quando eu me matriculei o meu compromisso com esse meu curso, né? Mas se você não tiver em um curso, né, não tiver alguma coisa externa, né, que te obrigue, é apenas a sua escolha pessoal, eu recomendaria você ter uma área de interesse principal, né? Eu quero conhecer mais sobre a vida de igreja, né? Meu envolvimento com a igreja, né? Como é que eu posso servir na igreja e tal, ótimo. Então, tem vários livros aí, desde mais básicos até a teologia, né? A história da igreja, tem várias coisas para você pensar. Ou então, se você pensa em práticas devocionais, tem alguns livros que já são referência já, né? Então, eu quero me dedicar mais à leitura bíblica e oração. Ótimo, tem aquele livro sobre disciplinas espirituais, tem aquele outro sobre oração, né? Então, e focar nisso. E aí você está focado, por exemplo, em leitura devocional. Aí você pega lá Disciplinas Espirituais do Donald Whitney, né? Aí você pega também a Celebração da Disciplina do Richard Foster. Aí tem aquele outro do Hábitos Espirituais, do Dave Matz, da editora Fiel. Pronto, você pegou alguns livros aí. Mas aí saiu um lançamento lá do comentário de Romanos do Douglas Moo. Uau, é incrível esse comentário, é muito bom e tal. Então, comentário é um livro de referência, é um livro... É um comentário exegético, é denso e não tem nada a ver com esse propósito. Você tá afim mesmo de investir seus 200 e tarará lá? Porque o preço dele, você compraria o Oração do Tim Keller, o Quando Eu Não Desejo Deus do John Piper e o
o outro lá que contribui para o que você quer. Você faria um pacote mesmo. Exatamente. Então, assim, a pessoa precisa fazer essa avaliação. Às vezes, né, o cartão de crédito, né, já cadastrado no site, dificulta esse tempo de pensar. Mas isso precisa ser levado em conta. E assim, e eu falo, Paulo, você falou, né? E perguntei pra pessoa errada, né? Talvez eu seja a pessoa errada e ao mesmo tempo eu seja a pessoa certa, porque eu já sofri muito com isso, né? De comprar muitos livros por impulso e chegar e falar, gente, que besteira eu fiz. Né, de ter um monte de livro que eu comprei há muito tempo, que eu não mexi, e eu não preciso desse livro. Eu comprei só porque alguém falou que é bom, mas assim, eu tenho outros melhores, eu tenho outras prioridades, eu não precisava desse livro, né? Então existe bate um arrependimento depois, né? Então uma coisa que eu até comentei no meu vídeo, né? Se você vê um livro lá, tá R$10 o livro, baratinho, mas aí você compra 7 livros de R$10, que custa R$70, mas são 7 livros que ou falam a mesma coisa do que você já leu em outros, né? Ou são livros que você realmente não está interessado em ler. Vão ser 7 livros que vão ficar na sua estante fazendo volume e não vai valer de nada. Agora, se você não comprasse ele e pegasse esses 70 e até comprar em preço cheio ou em lançamento um outro livro que é realmente importante, esse livro posterior, né, é muito melhor, vai ser muito mais proveitoso do que aqueles 7 baratinhos que não vão ser tão proveitosos assim. Então é difícil, né? Eu falo aqui, não é querendo ser melhor que ninguém não, porque eu tenho minhas lutas também, mas é um princípio importante que eu falo pra mim mesmo e incentivo, né, quem tá ouvindo aí a levar em conta. Vou fazer a última pergunta para você, Jolê. Muitos querem ser influenciadores na área da literatura. A bem da verdade, o que as pessoas querem mesmo é receber livros de graça das editoras. Eu e você já conquistamos um espaço, recebemos de diversas editoras. Se vocês quiserem mandar mais, podem mandar, porque o nosso coração é que nem coração de mãe. Quanto ao espaço que o Jorge falou, não cabe, a gente dá um jeito, a gente dá para alguém, ou a gente acumula debaixo da mesa, mas podem enviar. O que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Mas isso acarreta também responsabilidades de você, de alguma maneira, formar opinião. Porque nós somos formadores de opinião nesse sentido. Qual que é o pró e qual que é o contra de receber livro de editora? Só pra gente terminar a nossa conversa lá em estilo bem humorado. Prós e contras. Um pró e um contra. Eita, um de cada, rapaz. Vamos lá, deixa eu... Essa me pegou de surpresa. Bom, um contra, eu acho que é o não saber lidar com o que você está recebendo. Em que sentido? Se você recebe um livro de uma editora, né, e existe algum tipo de contato ali, de um acordo de parceria, olha, eu tô enviando esse livro aqui para você indicar e tal, beleza, o livro vai chegar, você já sabe que você vai ter que lidar com aquele livro, ou pesquisar sobre ele, ou vai ler o livro, como for, e você vai indicar. Mas a partir do momento que são não um, mas 2, de 3 editoras diferentes, né? Aí a coisa vai complicando, né? Porque 2 vezes 3, 6. E isso pensando, sei lá, se for pensando em um mês, né? Somado aos seus interesses pessoais, já vira uma disputa de tempo aí. Como é que você vai lidar com esses livros? Então, esse é o contra, digamos assim, que na verdade é um desafio, né? Não é necessariamente um contra, mas é só uma coisa importante que precisa ser considerada e às vezes isso não é colocado em consideração, seja por quem tem interesse ou por quem ou pela editora, às vezes não ou livraria, né? Às vezes não leva isso em consideração também. Mas só porque minha curiosidade aguçou nesse momento, você não precisa dizer qual livro, mas você já se arrependeu em ter postado nas suas redes sociais e ter divulgado, em ter convidado as pessoas a comprarem, a lerem um livro que você, assim, nossa, eu não deveria ter indicado esse livro? Olha, de não querer indicar, eu acho que não. Eu já me arrependi de ter me comprometido a indicar. Tipo assim, a minha indicação vai ser diferente, eu vou ponderar, mas às vezes quando eu tô lidando, eu penso, poxa,
não é essas coisas tudo, né? Então, é nesse sentido. Eu não gostaria de ter me comprometido com aquele livro especificamente. Isso já aconteceu algumas vezes, infelizmente. Então tem isso, né? É uma leitura com essa obrigação. E às vezes a gente pensa ali, né? Só no, vou ganhar livros e tal, mas existe uma contrapartida, né? Se não houver a contrapartida, fica prejudicado uma continuidade disso, né? Ou um estabelecimento dessa relação, né? De parceria com editora ou livraria, né? É o velho mundo do capitalismo. Pois é, não existe almoço grátis, né? Não, não existe almoço grátis. O pessoal fala assim, nossa, um monte de recebido e tal. Agora tem outra coisa também, e aí, Paulo, eu acho que esse tá mais no pró, né? Então já passo pro pró, né? Esse é o contra. E o pró é o fato de receber livros mesmo, né? De ter contato com esses livros. Por mais que, digamos assim, não seja gratuito, no sentido de que certamente a editora espera algum tipo de retorno, seja um post nos stories, ou seja uma resenha em vídeo, ou alguma coisa assim. Isso faz parte daquilo que a gente já faz, né? A gente já está produzindo conteúdo, a gente já tem interesse em conhecer essas obras. Se esses livros não chegassem a nós, em parte nós mesmos compraríamos, né? Ou em parte nós iríamos produzir conteúdo sobre outros livros, né? Não iria impedir de a gente fazer o que a gente faz, né? De estar falando de livros e de produzir conteúdo. Porém, ajuda a produzir conteúdo, né? Então, se eu não recebesse livros das editoras, eu não poderia ver de perto, né, conhecer melhor, principalmente os lançamentos, né? Porque hoje eu tenho buscado focar mais em livros realmente de necessidade, de questões pontuais de alguns projetos. Então, livros lançamentos, né, por mais que despertem meu interesse e curiosidade, não são o meu foco, né? Eu não fico procurando qual é o lançamento para comprar. Então, quando eu recebo da editora esse livro, eu falo, poxa, agora eu posso conhecer, eu dou uma folheada e já posso até recomendar para o pessoal que está me seguindo, né? Então, tem esse pró que é um apoio, né? Eu diria que seja isso. Um apoio ao trabalho que a gente faz, né? Não somente o ganhar livro. Acabou sendo dois prós aí, né? Eu receber o livro, eu ganho, mas ao mesmo tempo, com esse propósito específico, acaba sendo um apoio para o meu trabalho na internet, né? Eu acho que a gente podia gravar um episódio 2 mais pra frente pra gente continuar essa nossa prosa, né? Eu acho que esse assunto rende muito. A minha cabeça, na verdade, tá pensando muita coisa. Mas assim, só pra fechar quanto a esse ponto, né, de maneira geral, quanto ao pessoal, né, que tá nos ouvindo, que talvez tenha esse sonho, essa expectativa, receber da editora e tal, considere que isso acontece, né, seja comigo, seja com Paulo, ou outras pessoas que vocês acompanham, existe um motivo, né? A editora, a livraria tá vendo ali, de alguma forma, uma possibilidade de uma vitrine, né? E com isso eu não tô falando de uma maneira negativa, né? É claro, a editora quer divulgar o seu material, então vê em nós algum tipo de possibilidade de divulgar mais, né? De espalhar aquela mensagem, né? Aquele livro, aquilo que é uma bênção para a vida das pessoas. Então, se o seu objetivo é ganhar livros, né? Você está pensando em uma consequência daquilo que é o fato, né? Da parceria, do envio. Então, se o seu amor é pelos livros, se foque no objetivo de divulgar bons livros, de apresentar boa literatura, né? De partilhar da sua experiência de leitura de bons livros. E aí, assim, se posteriormente, né, alguma editora te notar, digamos assim, ou até de você procurar alguma editora, olá, editora, estou aqui com esse perfil, com esse canal, né, com esse projeto, gostaria de ter algum tipo de parceria e tal, aí, havendo um acordo, seria ótimo. Mas não foque nisso, porque isso por si só não sustenta nem a relação com a editora, nem sustenta o trabalho na internet. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo conosco. Conversar sobre livro é algo tão bom, tão, né, tem tanta história, tanta experiência, mas fala pra gente como que
os nossos ouvintes podem te achar nesse mundo da internet? Paulo, eu agradeço muito o convite, né? Fiquei muito feliz de receber esse convite. De logo eu já disse sim, né? Depois a gente só precisava encaixar na nossa agenda, né? Mas foi muito bom ter esse momento aqui falando sobre leitura, né? Eu estou aí em todas as redes sociais como Geolê, né? Então, no Instagram, no Twitter, até no Threads, né? A novidade aí que o Marquinhos Zuckerberg trouxe para nós, né? E no YouTube também, né? E estamos aí falando de livros, falando de leitura, falando de novidades, de notícias, de livros também, que a gente gosta. Então, quem quiser acompanhar por lá, chega mais, serão bem-vindos. E você tem o clube de leitura também, né? Isso. Tô com um clube de leitura vinculado ao canal no YouTube, né? Então o YouTube fornece pra gente aquela plataforma de membresia, né? Do Seja Membro. Então quem entra ali no YouTube, né? No Seja Membro, né? Tem ali um valor de inscrição, digamos assim. E a pessoa tem acesso a conteúdos exclusivos. A gente tem gravado as nossas conversas sobre livros anteriores, né? Que a gente esteve lendo. Temos nosso grupo no WhatsApp também, que a gente troca ideias, compartilha das leituras. E aí estamos seguindo aí nesse projeto um pouco mais íntimo, mais de pertinho assim, né? Pra gente estar lendo junto. É uma experiência muito boa. Jorge, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. E nos vemos numa próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Agradecemos muito pela sua audiência. Os comentários e feedbacks que tivemos de cada um de vocês nos edifica e incentiva a continuarmos a nossa jornada. Curta esse episódio, avalie com quantas estrelas você quiser e, mais importante, compartilhe o Eufonia nas suas redes de amizade, igreja e família. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas que, como eu e você, desejam diminuir o volume dos ruídos concorrentes à eufonia do Evangelho e ouvir de perto o que o Mestre Jesus tem a nos falar. Você ouviu Eufonia, ouvindo o bom som do Evangelho em meio ao cotidiano ruidoso.